Pessoal, antes de começar o ETD, eu queria fazer uma lembrança para o meu neto, meu filho, meu sobrinho. Ontem vimos o jogo de ontem contra o Strongest juntos. Então tá aí a foto, vamos ver a foto? Lá no Maraca. Viram? E também queria falar uma coisa, eu sempre mostro aqui, eu tenho várias camisas novas, tenho 3 camisas novas para mostrar dos clubes distintos. São 2 de clubes distintos, daqui a pouco chegará a terceira. E a camisa da seleção carioca. Porque vocês, quem tem mais de 55 anos se lembra disso, mas quem tem 40 anos, 45, nem sabe que isso existiu. Antigamente era muito comum. Eu cheguei a pegar o final disso, até 65, 67 ainda tinha isso. Jogos de seleções estaduais. Então tinha a seleção mineira, a seleção baiana, a seleção paulista, a seleção do Rio Grande do Sul, a seleção carioca. E tem a camisa da seleção carioca, a cor, na época, era o estado da Guanabara. A Federação Carioca existiu até começar a FERJ, que eu não sei quando é que a FERJ começou. Mas a camisa da Seleção Carioca tinha as cores do estado da Guanabara, que por um acaso são as cores da cidade do Rio de Janeiro, já que era uma cidade-estado. Então é uma camisa azul clara, com um losango, bem no meio aqui escrito FCF, Federação Carioca de Futebol. Então eu vou falar dessa camisa também. Mas o meu amigo Kleber, professor Kleber, é um tricolor mesmo, tricolor. A casa dele só tem coisas, só tem fotografia do Fluminense. Esse que faz essas camisas. É um tricolor apaixonado, como eu. E ele fez agora no nosso bicampeonato isso. Fez 2 flâmulas, tá aqui. Uma de todas as taças Guanabaras que o Fluminense venceu. E uma, isso é uma coisa muito comum ter flâmulas em todos os campeonatos cariocas, sem contar. Quem conta campeonato especial é aquele pessoal da dissidência. Se a gente fosse contar, a gente tinha que botar umas 3 ou 4 aqui, mas a gente não conta. Então, todos os campeonatos cariocas, os oficiais aqui. Quem gostou dessas flâmulas e tiver vontade de ter uma para botar no seu escritório, na sua casa, no seu bar, né, aquele barzinho que a gente tem em casa, é só entrar aqui, ó, em contato com o professor Kleber e pedir para ele uma flâmula e ver se pega com ele, se ele envia. Eu acho que a flâmula é uma coisa mais frágil. Mas é só perguntar com ele, cada flâmula custa R$20. Falou? Olá pessoal, saudações tricolores. Feliz, né? Feliz. E como bom torcedor que foi ao Maracanã, vocês viram aí, logo depois da chamada do Leiteri, né, do meu vídeo de chamada, a fotografia que estou eu, meu neto, meu filho e meu sobrinho. Faltou meus outros irmãos e meus outros sobrinhos e minhas sobrinhas e minha filha. Tudo tricolor. Mas vamos ver um jogo em família, né? E o Thiaguinho, que é o meu neto, eu fui informado, esse Leiteri de hoje é para ele. Que meu filho estava me falando que o Thiaguinho não perde um, ele ouve uma musiquinha lá no inscritos, opa, vou cair que vai falar. Então ele fica vendo, é um tricolor alucinado. Alucinado. Ele achou que ontem ia ser 4-0. Só que foi um só, né? Então, Thiaguinho, ó, um beijo do vô. Ainda tem o Pedro e a Maria, que são tricolores também, mas não moram em São Paulo. E minha filha, que depois que começou a ser bicampeão, botou... A família é assim, minha sobrinha, filha do meu irmão que veio depois de mim também, vai ao Maracanã com roupa do Fluminense. É legal ter uma família toda de um time só, né? Embora meu irmão mais novo é meio... ele não gosta de futebol. Nem os filhos dele. Mas vamos falar do jogo. Feliz e aliviado, como eu estava falando no início do vídeo. Porque a gente tá ficando mal acostumado. Isso é um erro da torcida. Começa a virar soberba. Nós ganhamos de 3, ganhamos de 4, ganhamos de 3, ganhamos de 3. Aí você fala assim, pô, hoje vai ser aquele time da Bolívia, não joga nada. Vai ser 5-0, 4-0, 6-1. O jogo foi um jogo de um time só, foi um jogo do Fluminense. Mas por que eu falei que a gente ficou aliviado? Nós ficamos aliviados porque a gente tem medo de uma bola vadia, né? Uma bola vadia, os caras deram chute mesmo para gol, que o Fábio fez defesa, foi um chute. Nós demos 24 chutes,
acho que se não me engano foram 17, acho que eu li isso, 17 dentro do gol, o goleiro deles fez pelo menos 17 defesas, algumas difíceis, alguns estouraram nele, não defendeu, bateu nele, e o Fábio fez uma defesa, por sinal, muito bonita, plasticamente linda, uma defesa que ele foi lá na gaveta, lá em cima, buscar de mão trocada, e a nossa sorte foi que esse chute foi no meio da rua, porque se esse chute, por exemplo, era no meio da entrada da área, era saco. Porque o Fábio não ia ter tempo, o tempo que ele teve de ver a bola e poder se movimentar e se esticar o bração todo de mão trocada e lá buscar. Foi a única defesa dele, mas foi linda. E nós perdemos muito gol, o Cano muito ansioso. O Cano ontem, das 17, das 24 bolas que nós chutamos, o Cano deve ter chutado 12. Então, mostra uma certa ansiedade do Cano em querer fazer gols. Porque é natural, né? O cara é centroavante. E eu acho que de qualquer maneira vencemos. Nós estamos, na minha opinião, simplória. Nós estamos a 4 pontos de irmos para o mata-mata. É vencer o River Plate aqui e empatar com o River Plate lá. Porque eu não acredito que os dois Strongest vençam o River Plate lá em Buenos Aires. Nem empate. Porque ontem eles empataram. Jogaram uma coisa interessante. E o Fluminense, o nosso medo foi essa insegurança nossa, foi isso que aconteceu nos últimos 5 minutos de jogo ontem. O The Strongest jogou contra a gente com o time inteiro marcando atrás da linha do grande círculo. Então você congestiona aquilo ali. Se você não abrir o jogo, você não consegue entrar. Fazendo tabelinha, toquinho curto pelo meio, é muito difícil. E outra coisa, nós fizemos isso. Nos últimos 5 minutos, nós estávamos igual ao The Strongest. Jogando com todo mundo na frente da intermediária, a nossa para trás. O que é perigoso. Ontem eles tiveram 3 bolas, faltas, né, a favor deles. E antes do meio de campo, quase chegando na linha do meio de campo, eles estavam centrando dentro da área, de lá. Todo mundo ali naquele bolo ali, de repente sobra uma bola, cabeceia, faz um gol. Aí o jogo vai para o empate, para eles é um resultado enorme, para a gente é uma desgraça. É uma derrota, como se fosse uma derrota de 5. Mas por isso que foi um jogo anormal. Se vocês tiverem ouvido um zumbido na gravação, é porque está um calor tão grande, a umidade aqui em Guapimirim está tão grande, que é impossível não ligar o ventilador. Eu tenho um ventilador que faz um furacão, mas ele faz esse zumbido, ele tem um gradiente que ele faz esse zumbidinho pra gente, é desagradável. Mas o vento que ele produz é agradabilíssimo. Então, eu acho que o Fluminense ontem mostrou uma certa insegurança. Então vamos falar do jogo. Bom, todo mundo pensava que ia ser 3-4. Olha, o The Strongest aqui no Brasil está morto. Eles são bons lá, onde ninguém respira, só eles respiram. Mas foi mais ou menos isso. Se nós tivéssemos vencido ontem por 3-0, estaríamos felizes da vida como estamos felizes da vida com 1-0. Agora, eu que sou dinizista, às vezes sinto dificuldade de entender a cabeça do Diniz. Vocês sabem que eu sempre brigo pelo meio de campo que começou jogando ontem. Quando eu vi a escalação, porque quando eu estava indo, eu estava chegando, que eu paro o carro na UERJ, porque a minha professora minha esposa é bióloga da UERJ. Então ela tem direito a entrar, tem um selinho, eu entro, posso parar lá. E vi uma coisa muito triste ontem. Aquilo ali eu vi um esquema, nego pagando ingresso, esquemas com a vigilância e com os guardadores. Pô, eles devem faturar uma grana, porque a UERJ, mesmo com cheio de aluno, tem estacionamento pra caramba. Então foi triste de ver. Não é possível que a reitoria não saiba disso. Mas vamos voltar ao jogo. Chegando para parar o carro, eu vinha acompanhando os noticiários e eu ouvi um noticiário dizendo que quem ia ser titular era o John Kennedy, porque o Keno teve uma indisposição, teve um problema, não foi nem relacionado. Então eu falei assim, pô, eu pensei, né, eu iria com o Lelê. Mas pô, com o John Kennedy tudo bem, vai manter o esquema. Vai manter o esquema e vamos pra cima que nem fomos, só que dessa vez vamos pra cima, como foi contra o América Mineiro, nós vamos com o Ganso, que nós não tivemos o Ganso no último jogo, nem tivemos com o Arias.
Nós não tivemos o Ganso. Não tivemos o Arias. Tivemos só o Ganso sem o Arias. Então nós vamos com o mesmo esquema, vai ficar bom pra caramba. Aí, quando eu cheguei no Maracanã, vi a escalação, era o Lima. Aí eu falei assim, pô, legal, é o meio de campo, é o 4-4-2 que eu gosto. O Arias com liberdade para fazer o que quiser e o Lima ali no meio de campo fechando. Tô certo? Eu tô certo no meu pensamento. Por que o Diniz fez isso que eu tô falando? É difícil entender o Diniz nessas horas. Os primeiros 30 minutos nossos, não diria os primeiros 30 minutos, os primeiros 25 minutos nossos foram esquisitos. O domínio era nosso, mas a gente não estava acertando. A gente não estava conseguindo chegar. A partir dos 22 minutos acertamos. Quando o Arias saiu da esquerda, porque quem estava jogando na esquerda? A gente botou o Lima e continuou jogando num 4-3-3. O Lima, que é um cara de meio de campo, volante, segundo volante, o Lima é um segundo volante típico. O Lima está jogando de esquerda no lugar do Keno, fixado lá na esquerda. Eu fiquei procurando o Lima, quando eu vi o Lima lá, comecei a reparar, o Lima estava na esquerda. Então o Diniz botou um volante e fez o volante jogar no lugar do Keno. Pô, se era para fazer isso, não era muito mais negócio ter entrado com o Lelê ou com o John Kennedy? Que foi o que aconteceu depois, e continuou o erro. Porque quando o Marcelo pediu substituição, aos 30 minutos de jogo, 29, eu falei assim, agora, conversando com um amigo do meu filho que estava do meu lado, assim, agora vai ficar bom, porque ele vai abrir o John Kennedy de um lado, e o Arias já tinha descoberto que do lado direito era uma mina, porque o John Arias ontem estava morto, o cara estava cansadaço. E no segundo tempo o Arias cobriu linha de fundo do nosso, fez 2 escanteios a favor deles, o Arias. O cara estava morto. E ele passou todas pelo cara que estava marcando ele. Todas. Não teve uma bola que o cara tomou dele. Nenhuma. Quando o cara tomava era porque escanteio. Ou lateral. Ele centrava e ia para escanteio ou para lateral. Se não passasse por ele. Mas ele tomou uma bola e saiu jogando? Nenhuma bola. O Arias deitou e rolou. Só que a defesa dele estava impostada. Estavam com 11 jogadores atrás. E eles não atacavam. Mas no primeiro tempo, principalmente, nossa defesa, o Nino que fez um golaço, estava inseguro. O Nino saiu jogando uma bola que ele deu no meio, aquilo foi um terror. Se aqueles caras fazem um gol, nem o gol do Nino ia salvar a atuação dele. Depois ele se firmou, mas até os 30 minutos eu comentava isso. Tô achando nossa dupla de zaga lenta demais. E tem que se fazer aqui, vou fazer isso aqui mais tarde, um elogio fantástico. Mas depois que o Arias foi para a direita, nós começamos a criar chances uma atrás da outra, chutando o goleiro pegando, chutando por cima, chutando do lado. E a gente achando que ia fazer 1, 2, 3, 4. Não fizemos. Aliás, fizemos um gol que eu não entendi até agora o porquê da reclamação dos caras. Não teve nada de anormal. Nada de anormal. Depois que fez o gol, os caras foram reclamar mais ainda. Por que foram reclamar, pô? O cara teve um escanteio, o cara bateu com o Ganso centrou, o menino todo de beijinho. Aliás, quem viu o jogo da Sul, que vive mais ou menos de frente, no meu caso eu estou ficando mais para a direita para não ficar vendo o jogo em pé o tempo todo, que eu não gosto mais. Se o Nino não cabeceia, o Cano estava pronto para cabecear e tinha um na frente que ia também ter pulado. Porque os caras não estavam marcando ninguém, nós estávamos 3 jogadores livres para cabecear. Mas os caras foram reclamar que o gol foi ilegal. Não foi ilegal. E também antes do gol, teve um lance, acho que foi antes do gol, o cara foi ali de fundo, centrou e o Fábio tirou. Mas foi um cruzamento que o Fábio tirou para dentro da área, mas nós salvamos a bola. Foram os 2 únicos lances de perigo que nós tivemos no jogo inteiro. Foram esses 2 lances. Aquele chute no segundo tempo, lá da gaveta que o Fábio pegou, e esse no primeiro tempo o cara conseguiu chegar na linha de fundo, jogou para trás, o Fábio espalmou para o meio da área, mas era o que ele dava para fazer. Mais nada. Nós perdemos o gol. Um domínio no primeiro tempo foi um domínio absoluto, 80% de posse de bola. Mas existe isso, a gente viu uma coisa que eu comentei na hora, lá na Bolívia vai ser bravo. Porque várias vezes, tá certo, a condição de jogo era outra, a gente tinha que fazer um gol, estávamos jogando em casa, então nós estávamos indo com todo mundo. Enquanto o time deles teve, 99% das vezes, estava com os 11 jogadores atrás do grande círculo, teve muitas vezes que nós estávamos com os 11 jogadores depois do grande círculo na hora de ataque. Quer dizer, uma bola vadia, essa é um contra ninguém, o cara vai lá dentro. E por isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes, talvez até 4, que os caras tomavam a bola, davam um bico e pegavam pela ponta alguém, normalmente era na ponta, não, na ponta direita e ponta esquerda. Foram umas 2 ou 3 vezes, um em cada lugar.
E nós ficamos 2 contra 2. Porque nosso time não volta rápido, isso é garantido, nosso time não volta rápido. Inclusive, essa que eu falei que o Nino passou mal, quem salvou foi o Marcelo, que saiu lá da ponta esquerda, veio correndo e tirou de carrinho. Tirou bem pra caramba, tirou e saiu jogando. Desculpa, se não é o Marcelo, papai do céu, a gente estava ferrado. Então, essa coisa eu comecei a pensar no jogo da Bolívia. Lá os caras vão todos, vão fazer o contrário, vão todos para o ataque e a gente vai ficar lá atrás defendendo. É óbvio, quem tem Lelê, quem tem John Kennedy, sabe sair jogando rápido. E quem tem John Arias. Se você armar um esquema, ó, o Diniz vai armar um esquema de jogar em contra-ataque. Não vai ficar naquele toquinho de Serra Lourenço dominando lá no campo do adversário, voltando a bola no goleiro. Nós vamos ter que partir rápido, porque eles vêm todo mundo, eles vêm todos. Pra gente também pegar um contra um lá, vai ser fácil. Agora a gente vai ter que ter cuidado. E a nossa zaga não pode ser lenta do jeito que foi ontem. Ontem foi muito lento. Mas de qualquer maneira, a atuação, se a gente for fazer uma análise da atuação do time, um por exemplo, o Fábio participou de 2 jogadas, todas as duas ele saiu bem, quer dizer, uma disparou por cento foi no chão, ele cortou o centro no primeiro tempo, mas ele não tinha o que fazer, ou ele pega firme, porque não dava para pegar, ainda mais que vem uma bola rasteira, aquela que bate no chão, é difícil de segurar firme. Ele espalmou por onde dava. E aquela bola de mão cruzada no segundo tempo foi um defesão lindo. Não é uma defesa difícil, é uma defesa plasticamente linda. E ele deu uma sorte, quer dizer, nós demos a sorte desse chute ter sido da intermediária, porque foi da intermediária. Porque se é da meia-lua e a bola fosse onde foi, não dava para ele pegar, porque ele não ia ter tempo de chegar nela. De qualquer maneira, foi as 2 defesas do Fábio. Fábio bem. Samuel Xavier, muito bem. Muito bem. Samuel Xavier procurando o jogo, procurando tocar na ponta, fazendo jogadas com o Ganso e com o Arias. Chutou uma bola, o goleiro fez um defesão. Foi na minha reta, ela veio reta, o goleiro pegou. E Nino, um gol muito bom e uma falha que não pode se repetir em jogo nenhum. Aquela passada de bola parecia o Cano contra o América Mineiro. Pior, ele rolou para o lado e o cara entrou com a bola. Então, Nino, depois que se firmou, fez o gol da vitória, então isso aí apaga muito dessa falha, que ganhamos o jogo com um gol dele. Agora vem a surpresa. Felipe Melo, nota 10. Inacreditável falar isso, rapaz. Eu que sou o cara que malha tanto sujeito. Nota 10. Felipe Melo teve uma atuação ontem irrepreensível. Ele errou uma bola que ele tentou dar uma esticada de aquelas cruzadas que ele dá lá na linha de fundo, que ele errou feio. Mas fora isso, recuperação e sem fazer falta. Felipe Melo teve uma atuação ontem inacreditável. Para mim, nota 10. Marcelo não estava espetacular. Ele estava fazendo feijão com arroz quando saiu. Alexander, bem. Às vezes, ontem depois que ele foi para a lateral, às vezes ele deu umas moscadas, não de marcação, mas de partir rápido para o ataque para abrir espaço. Mas jogou bem. André, excepcional, excelente. O André tem um problema, ele é muito nervosinho, eu falo isso sempre aqui. E além de ser nervosinho, ele às vezes parece que vai revidar uma jogada e prende muito a bola. Pô, toca a bola para ele se ver livre da pressão, mas fora disso, puta, ele desarmou todo mundo. Espero que ele jogue assim na Bolívia, porque lá não será fácil. Lima, feijão com arroz. Depois que o Lima foi para o meio de campo, nosso time melhorou. Porque jogar de ponta esquerda é sacanagem. Mas então o Lima jogou bem e fez o feijãozinho com arroz dele. Arias, junto com o Felipe Melo, para mim, o melhor do time. O melhor do time. O Arias passou todo. O cara saiu cansado. De tanto que ele passou bola, de tanto que ele foi ali de fundo, de tanto que ele chutou, de tanto que ele apanhou. O cara jogou pra caramba, como sempre. Ganso. O Ganso ontem errou uns passes, ou fez uns corta-luzes que não deram certo. Mas de vez em quando, aí a gente fala assim, pô, o Ganso tá mal. Aí de repente o Ganso pega uma bola, ele vê alguém livrão e dá uma virada de jogo, deixa todo mundo livre. E isso às vezes decide o jogo. Cano, ansioso demais. Muito ansioso. Cano ontem, inclusive quando falava Lelê, eu falei para esse amigo do meu filho lá do meu lado, eu colocaria ele no lugar do Ganso. E ele colocou, no lugar do Cano, desculpa, no lugar do Cano. Porque o Cano estava muito ansioso. E John Kennedy, com altos e baixos.
John Kennedy não foi aquele John Kennedy do jogo contra o América Mineiro. Lelê, teve pouco tempo. Eu teria colocado ele bem mais. Aliás, eu teria colocado ele no lugar do Marcelo. Mas é um jogador que ontem deu para ver. O Lelê, ele é leve, ele é rápido, ele joga pelas pontas com facilidade. Eu começaria, se o Lelê vai ser titular. Nesse esquema do Diniz de 4-3-3, com 3 atacantes, o Arias sendo atacante também, que o Arias foi, eu falo, no segundo tempo ontem, quem foi ao jogo, quem viu o jogo, o Arias por 2 ou 3 vezes estava marcando na bandeirinha do nossa defesa. Inclusive ele cedeu um escanteio, Quer dizer, um cara que dificilmente você vai ver o Lelê fazer isso, ou o John Kennedy fazer isso. Mas o John Arias faz porque ele não é só atacante, ele é meia também, ele ajuda. Então, o Lelê para mim vai ser titular no lugar do Keno. E o John Kennedy não foi essas coisas. O Pirani ontem entrou bem. Tomou uns cacetes, foi na linha de fundo, passou. Quer dizer, não jogou mal não. O Pirani ontem entrou bem no jogo. Não entrou mal. E depois que ele fez aquele gol no Fla-Flu na Taça Guanabara, ele tem entrado e não tem feito nada. Ontem ele correspondeu. Não fez uma grande, brilhante partida, nada disso. E o que mais? Acho que só, né? O Mendes, quarto zagueiro, que fez aquele golaço. Esqueci o primeiro nome dele. O Alzheimer é foda. Então, também não cometeu nada, não cometeu nenhum erro. E acho que agora o Fluminense tem o River Plate aqui. Tem grandes chances de fazer um 1-0 de novo e praticamente carimbar a vaga para o mata-mata, que é outra coisa. Ele pode fazer, olha, como é que foi o time nessa fase de grupo? Olha, ganhou todos os jogos, não levou nenhum gol. Aí vai para o mata-mata, perde 1-0, adeus Libertadores. Quer dizer, a torcida também tem que ficar calma. Aliás, eu gostaria muito que a torcida cantasse aquelas músicas antigas que são boas, o Sorria. Ficasse naquele ritmo, nem sei, que era legal pra caramba. E tem umas músicas que são muito chatas. Vou falar uma coisa que vai aborrecer muita gente aqui. Eu detesto aquela Louco da Cabeça. Eu detesto aquela música. Eu acho aquela música chata pra caramba. Mas tudo bem, a torcida gosta, eu sou ninguém perto da torcida. Sou só uma pessoa que discorda. Deve ter outros Carlos Henriques por aí que também discordam. Outros Fernandos, outros Joões, outros Pedros. Mas é uma minoria minoritária, de tão pequena que é. Mas é isso aí, gente. Espero que agora contra o Atlético Paranaense, que é um time chato, um time que nunca tem muitos craques, mas sempre é muito bem montado, é um time sempre que é muito difícil de vencer, que a gente no sábado consiga vencê-los. E que o time jogue bem. Eu acho que vai ser mais fácil do que contra os Strongest. Porque o Atlético Paranaense não é um time de jogar com os 11 atrás. Então sobra mais espaço para a gente tocar a bola. Mas de qualquer maneira é um time perigoso. E é um time que nós gostamos de vencer. Porque bem ou mal, a torcida do Fluminense não gosta do Atlético Paranaense. Não tem simpatia por esse time. Pela história razoavelmente recente, de 96 para cá, foi um time muito desagradável. Embora sejamos nós o time que mais ganhou deles na arena deles. Mas é isso aí, gente. Saudações tricolores. Thiaguinho, obrigado por você estar me vendo, hein, cara. Tá legal? Um beijo. Tchau.